Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 24, o apóstolo Paulo, ele nos orienta a respeito da caminhada cristã. E ele nos mostra que essa caminhada cristã é como uma guerra. Paulo ele vai nos mostrar que existe uma guerra espiritual e mundial acontecendo. E ele vai nos mostrar que essa guerra encerrará somente na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele diz no versículo 10, aonde está a fonte do poder cristão diante dessa guerra? Aonde nós devemos buscar força diante dessa guerra? Aonde nós devemos nos fortalecer diante de uma guerra? Se nós, como cristãos, fazemos parte do exército de Cristo, tendo Ele como o nosso general, Ele como o nosso Senhor, o nosso Salvador, o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que nós devemos adquirir força, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É por isso que nós devemos lembrar o que o Senhor Jesus Cristo diz lá em João 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós devemos nos capacitar no Senhor. Nós nos capacitamos no Senhor. É o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos fortalece. Sem Cristo é impossível, amados, nós termos vitória diante dessa guerra, diante dessa batalha que está acontecendo nas regiões celestiais. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo e mostrando para nós a respeito dos nossos inimigos, os inimigos do cristão. E ele diz no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele nos orientando que nós temos a responsabilidade de revestir toda a armadura de Deus, para que nós podemos enfrentar esses inimigos que se opõem à nossa fé, que se opõem à nossa vida com Deus. E somente dessa forma é que nós vamos estar firmes. Sem esta armadura de Deus, o cristão, ele não tem capacidade de permanecer firme. Mas aquele que está sentado com Cristo nos lugares celestiais e andando neste mundo, tem também de tomar agora uma posição contra as ciladas, os métodos, as estratagemas do diabo. Nós devemos estar revestidos com toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra os métodos do diabo trabalhar, as estratagemas, as estratégias dele, porque não são poucas. Nós vemos a maneira que o diabo ele persuadiu Eva no jardim do Éden. É a maneira que nós vemos o inimigo trabalhando até hoje, fazendo homens e mulheres quererem se tornar Deus. Nós vemos a astúcia do inimigo distorcendo a palavra de Deus, como até hoje acontece, como aconteceu no jardim do Éden. Ele distorcendo. Será que o que Deus diz, será que isso mesmo é verdade? Nós vemos pessoas que não acreditam na Bíblia, na palavra de Deus.
Nós vemos que muitas pessoas na sociedade que nós vivemos, eles não creem na palavra de Deus, eles não creem na Bíblia Sagrada. Então nós vemos que o inimigo ele tem cegado o entendimento de muitas pessoas, tornando aqueles que se dizem sábios em tolos, usando os seus métodos de diversas maneiras para enganar uma sociedade, tornar uma sociedade inimiga de Deus, tornar uma sociedade incrédula. É o que nós temos visto. Pessoas incrédulas, pessoas que não acreditam no Senhor, pessoas que não acreditam na palavra de Deus, não têm a palavra de Deus como a verdade absoluta. Então, assim como o inimigo, ele tem vários métodos, estratagemas, maneiras de agir, de atuar, de criar ciladas, para que o homem e a mulher venham cair. Nós vemos Jesus, quando ele é tentado pelo diabo, você vê o diabo colocando dúvida em Cristo, se tu és o Filho de Deus. No capítulo 3 de Mateus, no final dele, mostra o Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E você vê logo depois o inimigo vindo tentar o Senhor Jesus Cristo, com a sua sofisma, com o seu engano, com a sua mentira. Nós vemos hoje o inimigo trabalhando na vida até mesmo de cristãos, dizendo que você nasceu assim, você vai viver assim, você vai morrer desse jeito, que não tem jeito para a tua vida, que não tem mudança para a tua vida, que você nunca vai conseguir se libertar, você nunca vai conseguir mudar. Nós vemos os métodos, as estratégias do inimigo trabalhar, que são diversas. Nós vemos que para muitos ele fez como a Jesus, né? Oferecendo tudo a Cristo, né? Oferecendo os prazeres desse mundo, os deleites desse mundo, né? Para satisfazer, preencher o desejo da sua alma. Ele tem oferecido isso para muitas pessoas que têm caído nessa cilada, muitos cristãos que têm se enveredado para esse sistema corrompido. Nós vemos também o inimigo com a distorção da palavra de Deus, promovendo muitas heresias no meio cristão, criando seitas, até mesmo evangélicas, distorcendo a palavra de Deus, texto fora de contextos. Isso tudo são métodos, estratégias que o inimigo ele tem trabalhado e usado no meio do povo de Deus, no meio de uma sociedade, para enganar, para roubar, para matar, para destruir vidas, famílias, casamentos, com essa inversão de valores, tirando o afeto natural do ser humano. Isso tem sido uma das estratégias do inimigo. Nós vemos o inimigo usando Pedro, né? Levando Jesus a ter compaixão dele, levando Jesus a pensar nele, tirando o Senhor Jesus Cristo do propósito, do sofrimento que iria conceder a toda a humanidade uma vida eterna. O inimigo, ele usou Pedro, aquele que estava próximo a Cristo, aquele que aparentemente, quando você vê a sutileza do inimigo, você vê na vida de Pedro, o inimigo usando a boca de Pedro, que aparentemente parecia que ele estava preocupado com Jesus, mas tudo isso era para tirar ele do propósito. O inimigo talvez ele tenha usado muitas pessoas que você ama, aparentemente que estão preocupadas com você, mas tudo isso é para tirar você do propósito. Tudo isso para tirar você do centro da vontade de Deus. Então nós devemos estar revestidos com toda a armadura, para que nós possamos estar firmes contra essas astutas ciladas do inimigo. E Paulo ele vai continuar dizendo aqui no versículo 12:
Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Aqui Paulo fala contra quem não é a nossa luta. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra o nosso cônjuge, não é contra o esposo, a esposa, não é contra os nossos filhos, não é contra os nossos patrões, vizinhos, amigos, colegas. Não é contra pessoas, a nossa luta não é contra pessoas. E muitas vezes nós entramos numa guerra errada. Muitas vezes nós fazemos como um boxeador que está desferindo golpes no vento e achando que está derrubando o inimigo, achando que está derrubando o seu adversário. Porém, quando você olha para ele, você vê ele desferindo golpes no vento. Ele está se esforçando à toa, ele está gastando a sua energia à toa. Então, nós não podemos combater o combate errado, nós não podemos lutar contra quem não é para a gente lutar, contra quem não é o nosso inimigo. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, ele lá na cruz, ele disse algo interessante: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas calma aí, Jesus. Como é que eles não sabem o que fazem, sendo que eles o crucificaram? Sendo que eles pediram a sua crucificação? Aí nós entendemos uma coisa, que a luta de Jesus não era contra aquelas pessoas. Era contra quem estava influenciando aquelas pessoas. Era contra quem estava influenciando os sacerdotes, os escribas. Era quem estava influenciando aquele ladrão que estava ao lado da cruz de Cristo, que colocou em dúvida a divindade de Cristo. Nós vemos a mesma artimanha em Mateus capítulo 4, quando o inimigo tenta Jesus lá no deserto. Você vê essa mesma palavra na boca de cada um deles. O inimigo só usou pessoas diferentes para agir com a mesma estratégia. E Jesus sabia que a luta dele não era contra aqueles que estavam crucificando ele, porque Jesus sabia quem é que estava por trás, para lhe causar esse sofrimento. Então é por isso que Jesus, ele perdoa, ele libera perdão lá na cruz, para aqueles que o feriram, para aqueles que o maltrataram, para aqueles que o humilharam, para aqueles que o desprezaram, para aqueles que o traíram, para aqueles que o rejeitaram. Jesus, ele libera perdão, porque ele sabia que a luta dele não era contra aquelas pessoas. Assim também nós devemos entender que a nossa luta não é contra pessoas, porque se nós não entendermos isso, nós vamos fazer como Pedro, que arrancou a orelha de Malco. Lá em João capítulo 18, versículo 10. Nós vamos fazer como Moisés, que mata um egípcio tentando libertar os seus irmãos da escravidão. Lá em Êxodo capítulo 2, versículo do 11 ao versículo 12. Eles estavam lutando a luta errada. Moisés não conseguiu libertar o povo na força do seu braço. Pedro não conseguiu defender Jesus na força do seu braço. Nós vamos ver que os dois depois fogem. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta, o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 12, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade que agem nos lugares celestiais. A nossa luta é contra os demônios. A nossa luta é contra o reino das trevas. A nossa luta é contra espíritos malignos. Essa é a nossa luta. E Paulo, ele traz 4 categorias aqui de hierarquias das trevas. Porque o reino das trevas, o próprio Jesus diz que ele é um reino organizado. E nós vemos que no reino das trevas existem principados, né? Os principados,
o significado de principados são espíritos governantes. São aqueles que estão em primeiro escalão, eles que atuam em territórios ou até mesmo em países. Você vê eles agindo, né, na política de um país. Você vê eles agindo assim como na época de Daniel, no capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 20, você vê que quando Daniel ele se coloca em oração, você vê que existe um principado que se opõe às orações de Daniel, que é o príncipe da Pérsia. E o anjo avisa Daniel que depois dele viria o príncipe da Grécia. Nós vemos o combate espiritual, a luta espiritual. E esses principados, eles atuam nas leis de um país. Eles lutam contra a palavra de Deus. Eles agem no mais alto escalão. É eles que se opõem com as suas leis contra a palavra de Deus. E nós vemos também a segunda classe que Paulo diz sobre os potestades. Os potestades são espíritos que executam a vontade dos principados, são governados pelos principados. E essas potestades, elas atuam nas mídias, na cultura, nas literaturas. Eles trabalham no áudio e no visual, implantando o reino das trevas, para afastar as pessoas dos princípios de Deus. O alvo deles é atacar a família, atacar o casamento, atacar uma sociedade, para que essas pessoas, elas venham viver contra a palavra de Deus. Essas potestades, elas distorcem a palavra de Deus com ideologias. E nós temos visto, tanto nas mídias, na cultura, nas literaturas, tanto naquilo que tem sido exposto através de áudios ou através do visual, através das televisões, através das redes sociais. Nós temos visto essa atuação para afastar as pessoas dos princípios de Deus, distorcendo a palavra de Deus, com essa inversão de valores, tornando aquilo que era certo em errado, o errado se tornando certo, promovendo o pecado, promovendo a iniquidade no meio do povo, divulgando isso, tornando aquilo que é pecado em uma coisa boa, distorcendo para destruir famílias, destruir casamentos, destruir uma sociedade. Nós temos visto a atuação dessas potestades, desses principados. E Paulo ele vai falar também sobre outro grupo, que são os príncipes das trevas desse século, ou chamados dominadores. E esses espíritos, que significam governadores mundiais ou senhores do mundo, eles cegam o entendimento das pessoas para que elas não conheçam a verdade de Deus. Eles dominam essas pessoas, Um dos papéis deles é dominar, Nós vemos lá em João 13, versículo 2, Satanás induzindo Judas a trair a Jesus. E nós vemos que por Judas, ele ter endurecido o coração, e fazer o que estava, ele ficou determinado em fazer o que ele estava
proposto a fazer, que era trair Jesus, enquanto Satanás estava induzindo, tentando Judas a trair a Cristo, né? Naquele momento Satanás tentando ele, Judas endureceu o coração para o Senhor diante da ceia, né? E para fazer o que estava determinado a fazer. Nós vemos lá em João 13, verso 27, que Satanás ele dominou e controlou Judas inteiramente para cumprir aquilo que o próprio Satanás já tinha colocado no coração dele, que era trair Jesus. Nós vemos que esses espíritos, eles estão por trás das traições. Eles estão induzindo, influenciando pessoas a traírem os seus cônjuges, a traírem funcionários, traírem seus patrões, patrões traírem os seus funcionários. Nós vemos a traição, a infidelidade em todas as áreas da sociedade. Nós vemos também que esses espíritos, eles colocam doenças espirituais. Nós vemos lá em Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao 13, a mulher encurvada. Nós vemos que uma doença física, ao mesmo tempo, era uma doença de atuação espiritual. Uma mulher que ela andava encurvada por atuação de espírito maligno, um espírito de enfermidade que estava agindo na vida daquela mulher e deixava ela daquela forma, andando encurvada. Nós vemos também pessoas com epilepsia, né? Lá em Marcos capítulo 9, do verso 14 ao 29. Nós vemos aqui em Lucas 9, do versículo 38 ao 43, Mateus 17, 15. Nós vemos lá em Lucas 9, do 38 ao 43, que o demônio lançou por terra em convulsão. Nós vemos que muitas pessoas estão sendo atingidas por doenças espirituais. E uma dessas doenças que tem também, não só física, mas atuação espiritual, são pessoas com epilepsia. Pessoas que esses espíritos dominadores, eles lançam a pessoa por terra com convulsão. Nós vemos muitas pessoas com esses problemas, que muitas vezes vão nos médicos e os médicos não encontram a cura, porque é uma atuação espiritual. Nós vemos também lá em Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 20, um homem, lá em Gadara, um homem que possesso por uma legião de demônio, Uma legião é um termo para designar a principal unidade de divisão do exército, formada nos tempos bíblicos, por 6.000 soldados, A legião na Bíblia significa um coletivo de demônios, Então, nós vemos que havia muitos demônios sobre a vida desse homem. E uma coisa que chama a atenção, as atitudes desse homem possesso por espírito maligno. Uma das coisas é que ele era violento, Nós vemos uma violência fora do normal. Nós vemos que ele, noite e dia, ele andava gritando. Nós vemos uma perturbação. Ele tinha uma força sobrenatural que ele quebrava correntes. Uma pessoa, muitas vezes, quando ela está possessa por um espírito maligno, um espírito imundo, ela tem uma força sobrenatural, ela age de uma forma perturbada, ela se torna uma pessoa violenta fora de si. E uma das coisas que chama a atenção é que ele se mutilava, ele pegava as pedras e se cortava. Hoje nós vemos numa sociedade adolescentes, jovens, adultos, se mutilando. Nós vemos essas mesmas características hoje na sociedade. O que será que está por trás? Nós vemos na vida desse homem que havia espíritos imundos por trás
dessas atuações, dessas atitudes. Então, aqui nós vemos a atuação dos dominadores. Eles dominam a vida das pessoas e levam elas a tais atitudes, né, que elas mesmo não têm mais controle, não têm mais domínio sobre si. E nós vemos o quarto grupo aqui que Paulo ele diz na hierarquia das trevas, são as hostes espirituais da maldade. Significa espíritos da iniquidade ou espíritos malignos. É eles que influenciam as pessoas ao pecado, à depravação. Eles levam as pessoas ao desespero, ao medo, à angústia. Eles oprimem as pessoas e levam muitas pessoas até mesmo ao suicídio. Então nós vemos todos esses grupos que Paulo ele nos relata, né, nesse versículo 12. A nossa luta são contra esses espíritos imundos que já foram derrotados em nome de Jesus. Amém? E Paulo fala que eles agem nas regiões celestiais. E Paulo agora vai nos mostrar como nós, como cristãos, nós devemos combater esse bom combate, né? Qual tem que ser a nossa posição diante desse combate, diante dessa luta? E como nós devemos estar diante dessa guerra? Para nós não combatermos o combate errado, para nós estarmos preparados diante dessa luta. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui no versículo 13 ao versículo 17, ele vai falar sobre as armaduras. Ele vai falar sobre as armaduras de Deus. Essas armaduras que nós devemos estar revestidos com todas elas. E Paulo ele vai dizer aqui no versículo... Ele vai dizer aqui no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Nós temos que estar revestido não com uma parte da armadura, com uma ou duas peças da armadura, mas nós temos que estar revestidos com toda a armadura de Deus. E ele diz o porquê: para que possais resistir no dia mau. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que a vida do cristão, ela é marcada por um dia mau. E que nós temos que estar revestido com toda a armadura de Deus. Porque sem ela, nós nos tornamos vulneráveis, né, aos ataques do inimigo. Como ele diz aqui no versículo 13. Então, nós temos que estar firmes, né, para poder resistir no dia mau. O dia mau é aquele dia que muitas vezes você está... aquele dia que você está de guarda baixa. Aquele dia que você está desapercebido. Aquele dia que você esqueceu que você está diante de uma guerra, de um combate espiritual. E esse dia mau ele vem. É o dia que muitas vezes você enfrenta um assalto. É um dia que você enfrenta muitas vezes uma afronta, uma perseguição. É o dia que muitas vezes você é humilhado. É o dia que muitas vezes a doença ela bate na sua porta. É o dia que muitas vezes você sofre um acidente. Então esse é o dia mau. E nós temos que estar revestido com toda a armadura de Deus para que nós possamos resistir no dia mau, né? Nós devemos estar firmes para vencer essa luta, manter a posição. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele diz na continuidade do versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais estar firmes, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes.
aqui o apóstolo Paulo, ele nos mostra que depois de nós termos feito tudo, nós temos que permanecer firmes. Um dos erros, muitas vezes, de um soldado, de um cristão, é quando ele deixa de permanecer firme. Ele deixa de perseverar, ele desanima, ele descansa, né? E é nesse momento que o inimigo ele vem e derruba. Nós vemos exemplo disso, né? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, né? Que o inimigo ele tentou o Senhor Jesus Cristo. Só que a palavra de Deus, ela diz que depois dele tentar o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 4, verso 13, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Quer dizer, o inimigo novamente voltou, através da vida de Pedro, através dos escribas, dos sacerdotes, através daquele ladrão da cruz. Então você vê que o inimigo ele voltou a tentar Jesus, né? O diabo, ele se ausentou dele por algum tempo, mas novamente, depois ele voltou a tentar Jesus. Então, o inimigo, ele é persistente, ele não descansa. Ele não desiste. E nós devemos permanecer firmes, nós devemos perseverar e resistir. E é por isso que Paulo ele diz no versículo 14: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Aqui, Paulo ele fala do cinto da verdade, né? O cristão, ele tem que falar a verdade. O cristão, o cinto era uma parte da armadura que segurava toda a roupa do soldado. Então, sem o cinto, a roupa iria cair e ele seria envergonhado. Então, o cristão, ele tem que andar na verdade. Ele tem que viver na verdade. Ele tem que falar a verdade, porque Cristo é a verdade. O inimigo, ele é o pai da mentira. Então, o cristão, o falar dele é sim, sim, não, não. Como o Senhor Jesus Cristo diz no Sermão do Monte, assim tem que ser a vida do cristão. O cristão, ele tem que falar a verdade, ele tem que viver na verdade, para ele não ser envergonhado. E outra parte da armadura, o apóstolo Paulo vai dizer aqui, vestidos com a couraça da justiça, né? Nós vemos que Jesus Cristo, Ele é a nossa justiça, é Ele que nos justifica. Como é que nós combatemos as acusações do diabo? Através da justiça de Cristo, né? Nós vemos que o inimigo, ele é acusador, né? Como nós vemos lá em Apocalipse, né? Capítulo 12, que ele é aquele que acusa de dia e de noite, né? Nós vemos que o inimigo, ele acusou Jó diante de Deus, né? Então, o inimigo, ele é acusador. E como é que nós combatemos essas acusações? Primeiro, diante da justiça de Cristo. Amém? Diante da justiça de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Diante da justiça de Cristo. Pois a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O diabo, ele é o nosso acusador. Mas não tem e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós temos que viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida honesta, fazendo as coisas com justiça. E lembrando que quem nos justifica diante de Deus é o Senhor Jesus Cristo. E aqui outra parte da armadura
Versículo 15. E calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Aqui traz a ideia das boas novas, né? Que são caracterizadas pela paz ou o resultado na paz, né? Aqui Deus ele traz a ideia da reconciliação, né? Se nós fomos reconciliados com Deus, nós temos paz para com Deus e paz para com os outros. O cristão ele é pacificador. Então aonde ele vai, ele carrega as sandálias do evangelho da paz. Ele pacifica os ambientes aonde ele chega e ele traz reconciliação das pessoas para com Deus. Porque ele carrega essa paz para com Deus e essa paz para com os outros. E ele diz aqui no versículo 16: tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual possa apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui o apóstolo Paulo fala a respeito do escudo da fé, né? O escudo que consiste da fé ou é a fé. Nós vemos lá em Romanos 10, né? Que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos o escudo da fé, né? Para poder combater, né? E o escudo da fé do soldado, ele cobria praticamente todo o corpo do soldado, né? Contra as flechas que são chamadas aqui, né? De dados inflamados do maligno. Um dado inflamado, ele representa uma flecha com fogo na ponta, né? Uma flecha que a ponta dela vem pegando fogo. E aonde ela é lançada, ela inflama, né? Ela cresce, né? Então, nós vemos que o inimigo no mundo espiritual, ele lança esses dados inflamados. E esses dados inflamados são pensamentos que muitas vezes vêm sobre a nossa cabeça, pensamentos que nós não estamos, né, pensando. E de repente vem um pensamento, uma lembrança, uma memória, e de repente você começa a ficar triste, desanimado, desanimada. Daqui a pouco vem um pensamento da partida de um ente querido, né? E começa a vir aqueles pensamentos, coisas que você não está pensando naquele momento, mas são lançadas sobre a sua mente, e você acha que até mesmo são pensamentos teus. E muitas vezes esses pensamentos eles ficam inflamados, eles ficam inflamando durante o dia. Aí você acorda de manhã pensando, vai almoçar pensando, você passa o dia todo pensando, né? E fica aquele sentimento ruim te remoendo dentro, porque não só na mente, através dos pensamentos, mas esses dados inflamados também. O nosso coração é alvo desses dados inflamados. Sentimentos de tristeza, desânimo, derrota, miséria, fracasso. Sentimentos de conformismo. Sentimentos, né, de insatisfação. Sentimentos que são lançados sobre o nosso coração. E que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos alimentar esses pensamentos, vamos alimentar esses sentimentos, mas nós devemos combater tanto esses pensamentos como esses sentimentos através do escudo da fé. Como é que nós anulamos? Com a palavra de Deus. Lembra de Jesus lá em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, quando o inimigo lançou os dados inflamados sobre ele anulou esses dados inflamados através da palavra de Deus, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Então, diante desses dados inflamados, esses pensamentos, sentimentos, nós temos que anular eles através da palavra de Deus, que é o escudo da fé. E Paulo ele vai continuar dizendo aqui, no versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
Aqui Paulo fala de duas partes da armadura, que é o capacete da salvação, a segurança da salvação do cristão. Nós temos que ter certeza da segurança da nossa salvação que está em Cristo Jesus. E nós temos essa segurança através da própria palavra de Deus. Aqui nós vemos, depois você medita em Romanos, capítulo 8. Aqui em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28, você vai ver a segurança da tua salvação que está em Cristo Jesus. E diante dessa obra, você vai estar revestido com o capacete da salvação. Aqui Paulo fala também sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Nós vemos que a palavra de Deus é a espada, é a arma de combate, né? É como nós nos defendemos, né? A palavra de Deus é uma espada penetrante, né? Aqui nós vemos, né? Vemos lá também na passagem que semelhante a essa, lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, né? Que fala sobre a palavra também como uma espada, né? E a palavra de Deus, nós vemos Jesus usando a palavra de Deus, né? Para poder combater o inimigo. Nós vemos muitos homens e mulheres de Deus combatendo, né? O mundo espiritual através da palavra de Deus, que é a espada, que é uma arma de ataque, né? E Paulo, ele vai dizer como nós devemos usar essas armaduras de Deus, né? Aqui ele fala sobre a oração por todos os santos e por Paulo também, né? Do versículo 18 ao versículo 20. Aí ele diz aqui, ó, orai em todo o tempo. Nós vemos que a oração é a base da igreja, né? Nós vemos que a igreja primitiva, ela andava em equilíbrio, né? Ela andava em oração e palavra. Nós vemos que dois fundamentos da igreja, que se a igreja perder um desses dois fundamentos, seja a oração, seja a palavra, a igreja ela não consegue permanecer em pé, e mesmo que esteja em pé, ela permanece fraca. Então, nós temos que orar em todo o tempo. O que é orar em todo o tempo? É permanecer na presença de Deus. Entender que o Senhor, Ele está conosco desde o nosso acordar até o momento que nós vamos à casa dEle, que é chamada de casa de oração. E aproveitar todos os momentos que nós temos para poder desfrutar dessa presença de Deus, né? Quando você não está orando, você está em espírito de oração dentro de você, você está intercedendo, falando com o Espírito Santo de Deus, né? E ele fala orar em todo tempo, com toda oração. E ele diz aqui, ó, e súplicas no Espírito. Aqui ele fala de pedidos, né? Que a gente deve orar, né? Suplicar. Ele fala da oração, né? E a súplica, que são pedidos. Nós fazemos isso em espírito, né? Através do Espírito Santo de Deus. E ele diz aqui, vigiando com toda a perseverança. Aqui nós lembramos de quem? De Neemias, né? Que com uma mão ele carregava a espada e com a outra a colher. Com uma mão fazia a obra e com a outra estava pronto a se defender. É a oração com vigilância. Jesus disse isso para os seus discípulos lá em Mateus capítulo 26, né? Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. As duas coisas têm que caminhar juntas. E isso nós devemos fazer com toda a perseverança, né? E Paulo ele traz aqui a súplica por todos os santos, né? Que a oração ela tem que ser por todas as pessoas. Quando nós vamos orar,
Nós devemos lembrar das pessoas em oração e orar por elas. Seja pela nossa família, seja pelos nossos irmãos, seja pelas nossas irmãs, seja por aqueles que estão enfrentando lutas, apresentarmos a vida deles em oração. Não sermos egoístas, mas lembrarmos que o Pai é nosso. E Paulo, ele continua dizendo no versículo 19, ele diz assim, e por mim, ore também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra da confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Aqui Paulo, ele não pede para os irmãos orarem para ele, mesmo estando preso, para que Deus venha libertar ele da cadeia. Mas Paulo, ele pede para que os irmãos orem por ele, para inspiração, para ousadia na pregação, pela clareza da pregação do Evangelho. Nós vemos um homem de Deus que ele não estava preocupado com ele diante dessa situação de prisão, mas ele estava preocupado com a igreja do Senhor, com o povo de Deus, com o avanço do Evangelho de Cristo. E ele faz esse pedido para a igreja. E diz aqui no versículo 20, pelo qual eu sou embaixador em cadeias. Eu sou representante de Cristo em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aqui nós vemos um representante de Cristo, Os embaixadores eram respeitados em todos os países civilizados, mas aqui nós vemos o embaixador do rei preso, em prisão, o embaixador de Cristo. Louvado seja Deus. E Paulo, ele conclui a carta de Efésios, capítulo 6, aqui do versículo 21 a 24, dizendo, ora, para que também possais saber a meu respeito e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo. Aqui Paulo, ele abre o seu coração e para compartilhar as suas lutas para os seus irmãos. E ele diz assim, eu estou enviando a vós com o mesmo propósito, para que saibais do nosso estado e para que ele console o vosso coração. Aqui Paulo, ele mostra que a igreja, ela é uma família. Aqui Paulo mostra que a igreja de Deus, ela é uma família. E que ele compartilha suas lutas para com seus irmãos. Muitas vezes enfrentamos lutas sozinhos, passamos por problemas sozinhos por conta do nosso egoísmo. Muitas vezes temos vergonha de compartilhar com os irmãos e deixar com que a igreja, e muitas vezes esquecemos que a igreja do Senhor é a nossa família, que é ela que nós vamos estar vivendo na eternidade. E Paulo, ele abre o coração e ele compartilha suas lutas, e ele fala que, no versículo 22, para que saibais do nosso estado e para que ele console o vosso coração. Quer dizer, para que ele encoraje vocês, para que ele venha animar vocês. Aí ele diz no 23, paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui paz, fé, amor. E nós vamos ver aqui também graça. Tudo isso pertence a Deus. Paulo, ele dá aquilo que ele tem. Ele diz no versículo 24, a graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Paulo, ele estava preso, mas ao mesmo tempo ele era livre. Ele não tinha nada, mas ao mesmo tempo ele era rico. E Paulo, ele encerra essa carta no versículo 24. Com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é, ele
saúda os irmãos, né? E ele abençoa os irmãos de Éfeso através dessa carta. Amém? Que Deus abençoe a todos.